abençoe. Estamos aqui para mais um programa dos Jovens Destemidos. Esse programa que nós temos visto, que tem sido de uma grande bênção para cada um que está no celular nos acompanhando. E esperamos que a cada dia Deus continue nos capacitando para que possamos, de alguma maneira, chegar até cada um trazendo a palavra de Deus. Porque é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos molda, é a verdade que nos reconstrói. E nós cremos que Deus tem nos levantado nos últimos dias para fazer algo. Da melhor forma possível, estamos aqui para fazer. Eu gostaria de trazer um tema para os irmãos hoje, rápido, não muito longo, aqui em Apocalipse, capítulo 3. Na sétima carta da igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E o anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és desgraçada e miserável, pobre, cego e nu. O profeta Branham, quando ele trouxe as eras da igreja, na mensagem A Sétima Era da Igreja, ele traz um relato de como a igreja estaria nesses últimos dias. Se nós lermos um pouquinho mais para frente, no versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, ao ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Esta era que nós vivemos é a única era que Cristo está do lado de fora. O profeta Mundana pregou a mensagem A Chave do Coração. Se não me engano, eu acho que é esse o título. E ele começa a trazer para nós que Deus sempre está esperando nós abrirmos o momento certo para ele entrar. Porque Deus, nós já dizemos em vários programas, e nós sempre pregamos sobre isso, Deus não é um ser que ele é intrometido, que ele faz algo forçado, que ele faz algo porque ele quer fazer. Ele primeiro tem que esperar você querer desejar aquilo para ele vir e trabalhar. Mas quando nós vamos para esta era, nós começamos a ver as ações da era, e eles não têm tempo para Deus. Nós estamos vivendo uma era, irmãos, da qual as pessoas não têm tido tempo para Deus, para viver um tempo para Deus. Eles querem viver as coisas apressadas. O profeta Branham diz em várias mensagens que esta é uma era muito mais desenvolvida, e nós podemos ver isso ao longo do tempo. E se nós tomarmos os anos para trás de nós, aí, nas décadas de 60, 40, 1800, nós vamos ver que o povo naquele tempo, eles tinham uma maneira de se portar, as coisas eram muito mais difíceis. Para viajar, eles tomavam cavalos, tomavam carroças, demoravam dias viajando. As irmãs, para lavar as roupas, iam nas beiras daqueles riachos lavarem as roupas. E várias outras coisas antigamente que era bem manual. Hoje em dia, uma tecnologia que faz aquilo se tornar em horas, rapidão você termina as coisas. Você pega um avião hoje aqui no Brasil, em questão de horas você está do outro lado do mundo. O que, quem sabe, há um tempo atrás, isso era impossível pela distância, pela forma que trabalhava. E o profeta diz que, mesmo a tanta tecnologia, e mesmo a tanta rapidez, as pessoas não têm tido tempo para estar com Deus. Porque, por mais que as coisas elas estão rápidas, mas as pessoas têm a cada dia procurado em crescer mais e mais e mais em conhecimento, e têm esquecido que Deus é a base de todas as coisas. Até nós mesmos, no dia em que nós vivemos, se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a deixar Deus de lado, não porque nós somos ruins, mas é porque há tantas coisas ao nosso redor que nos cercam, que nós esquecemos, às vezes, um pouco de ler, um pouco de orar, um pouco de buscar a Deus para buscar as coisas naturais. E são coisas naturais que poderão tirar as pessoas do rápido. Não que nós trabalharmos seja ruim, não é essas coisas, mas nós sabemos que tudo tem um tempo. Nós temos que fazer tudo dentro de um tempo. Nós temos que ter nosso momento de leitura, nós temos que ter nosso tempo de consagração, porque o que nos segura, o que nos mantém na igreja hoje, não o corpo místico, mas na palavra, o que nos mantém na palavra, não numa igreja grande ou dentro de 4 paredes, é as próprias escrituras.
E nós temos notado que, principalmente no meio de jovens, casados, pessoas, a gente tem tido pouco tempo para estar com Deus. A gente tem tido pouco tempo para meditar, é sempre uma correria, é sempre algo sempre atrapalhando de fazer aquilo. E as pessoas têm esquecido que Deus tem ficado de escanteio, né? O profeta diz que Deus não é um ser intrometido. Então nós notamos que no tempo em que nós estamos vivendo, a aproximação foi tão grande, mas nós deixamos tanto tempo Deus de lado. O profeta diz em algumas mensagens que o mundo tem chegado a uma exatidão de usar a intelectualidade ao invés da fé. Eles confiam muito mais nos seus meios que eles possuem de tecnologia, confiam muito mais nas suas ciências, muito mais nos seus doutores, nos seus médicos, nas suas medicinas. Eles confiam muito mais nas coisas feitas pelos homens do que na palavra que está escrito há muitos anos aqui. A gente começa a duvidar, às vezes, se brincar, do que está escrito aqui dentro, né? E dentro da nossa Bíblia há mais de 600 promessas de vitórias. Porque quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, e começamos a ler ela desde Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que Deus traçou um plano no Velho Testamento, no Novo Testamento, e tudo isso foi a base e a sombra da realidade que a igreja se tornaria hoje. E quando nós olhamos no Velho Testamento, há histórias e várias histórias de pessoas que venceram através da fé, de pessoas que conquistaram através da fé, de pessoas que morreram por causa da fé, de pessoas que lutaram até a última força que tinham por causa da fé. E nós, nesses últimos dias, nós temos a palavra, histórias e relatos. Porque a Bíblia não é um livro de histórias que a gente conta para nossas crianças dormir, ou um livro inventado que alguém inventou de histórias. Não. A Bíblia ela é viva diariamente. Porque nós vamos para Hebreu diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é como as nossas palavras que nós falamos hoje, amanhã elas caem, elas falham, elas são jogadas no mar do esquecimento. Não é isso, mas Deus ele sempre guarda a sua palavra. Um Deus imutável, trabalhando de uma forma imutável. Nós esquecemos, nós falhamos, mas Deus nunca falhou na sua palavra. E quando nós chegamos nessa era de Laodiceia, nós estávamos até conversando com o pastor Oswaldo esses dias, né, e nós estávamos falando, pastor, como que está o mundo, né, na condição que eles estão vivendo? Porque hoje em dia é muito fácil você dizer, olha, eu sou um cristão, eu vou à igreja, eu canto, eu toco, eu tenho uma função na igreja. Isso é muito bom, irmão, isso é louvável. Mas isso não é a coisa principal. Cargos não seguram nós na igreja. Dons não seguram nós na igreja, porque dons são dados sem arrependimento. Pregadores, cantores, músicos, isso não segura nós na igreja. O que segura nós na palavra e o que está de vir que vai nos manter na palavra é apenas uma experiência com Deus. Então nós vemos aqui que no versículo 15 a era de Laodiceia diz assim, olha, Deus diz assim, eu conheço as tuas obras e não és frio nem quente. Jovem, nós estamos vivendo em um tempo de decisão. Nós estamos vivendo em um tempo onde você deve saber de que lado você está lutando. Porque nós estamos vendo a maior batalha jamais pelejada. A batalha da mente, onde está uma briga por espaço na sua mente. Porque o que está aqui, ele desce para o coração. E Deus tem tentado lutar, te mostrando a verdade, te mostrando as coisas que estão de acontecer. Profecias estão se cumprindo. O inimigo também tem tentado mostrar as suas armas. O profeta Membrana pregou várias mensagens. O Éden satânico, o mundo caindo aos pedaços, o Deus desta era maligna, e muitas outras mensagens que ele pregou. Mas não é que o Membrana não tinha mensagem e começou a falar sobre o diabo. Não. Porque para nós conhecermos o nosso inimigo, para nós derrotarmos o nosso inimigo, nós precisamos conhecer aonde ele está trabalhando. E o profeta Membrana, nessas mensagens e muitas outras mensagens, ele sempre trouxe as artimanhas de Satanás. Quando nós olhamos para o Éden, lá em Gênesis, quando Deus criou o Éden de Deus, nós vimos que Deus deu poder ao homem para fazer o que ele quisesse. Ele podia mudar uma árvore de lugar, ele podia mudar a direção dos rios que estavam correndo. Ele podia mudar o nome dos animais, ele que deu o nome aos animais. Ele podia fazer o que ele quisesse naquele jardim. Deus deu autonomia para aquele homem fazer. E Satanás, ele conseguiu entrar através de uma falha que Eva teve naquele jardim e foi destruído aquele jardim. O profeta Membrana fala que nós devemos tomar cuidado, que nós sempre devemos estar atrás da palavra. O grande erro nós queremos saber, principalmente na era que nós vivemos, uma era muito intelectual, nós temos que manter sempre atrás da palavra.
Porque a única coisa que Satanás quer que nós fazemos é desviar o foco um pouquinho. Nós não precisamos tirar o rosto inteiro. Não precisamos sair e dar um alô para Satanás que estamos fora das trincheiras. Não é isso. Ele precisa apenas chamar a sua atenção um pouquinho. É como um sniper, né? Vamos intitular aqui. Que ele está ali pronto para atirar na pessoa que aparecer ali, no inimigo. O inimigo está desta forma, apenas aguardando nós sairmos um pouquinho de trás da palavra. Por que nós temos tantas quedas? Por que tantas pessoas conseguem sair da igreja? Por que há tantas denominações? Por que há tantas igrejas formadas? Por que há tantas contradições até no nosso meio? Existem muitas contradições sobre a palavra. Muitas pessoas tentando entender a palavra de maneira intelectual. Nós não podemos entender a palavra da maneira com a nossa mente. Nós temos que entender a palavra segundo o que está escrito nela. Porque lá em Apocalipse diz, não podemos acrescentar e nem tirar nada da palavra. Né? E não adianta nós termos dizendo, olha, eu acho que eu tenho uma visão melhor disso. Não existe visão melhor disso. Deus nos deixou um profeta para revelar os mistérios que estavam ocultos da Bíblia. E a única coisa que nós devemos seguir é o profeta. Nós não temos uma experiência melhor do que o profeta. Nós não temos uma mente melhor do que o profeta. Não, nós temos uma base para seguir, que é a palavra. Então, no nosso meio hoje em dia, irmãos, as pessoas estão tentando fazer a Bíblia se adaptar à vida delas. As pessoas querem fazer a Bíblia se adaptar ao jeito delas. O profeta Mourão disse que nós não pregamos a Bíblia segundo o que nós conhecemos, mas sim segundo o padrão que a Bíblia ela mesma tem. Hoje em dia, se nós quisermos encontrar igrejas que tem mulheres pregadoras, você encontra várias. Eles não usam a Bíblia como base. Se você quiser encontrar uma Bíblia que são liberal, você encontra várias. Eles não usam a Bíblia como base. Porque Deus ele não habita no meio da bagunça. Deus não habita no meio das pessoas que diz crer em Deus, mas seus corações estão cheios de ego, cheios de coisas erradas. Deus não está naquele meio. Deus está no meio daquele coração que está clamando, daquele coração que está humilde, daquele coração que está aflito, pedindo mais de Deus porque ele quer uma mudança. Né? Então, quando nós entendemos este ponto, nós entendemos por que a era de Laodiceia é uma igreja morna. Uma igreja que não tem, não sabe se vive o mundo ou se vive para Deus. Né? Tem até uma história, uma vez que eu vi, há muito tempo atrás, os antigos devem conhecer essa história, que havia um homem que estava em cima do muro, entre o céu e o inferno, e tinha um muro na época. E os lados de cá do céu sempre chamando ele, desce daqui, venha, vamos para este lado, venha, desce deste muro. E o lado do inferno ninguém falava nada, ninguém se manifestava. Né? E ele ficou indignado com aquela situação, falou assim, perguntou para o inferno, falou assim, por que vocês não me chamam e somente o lado do céu está me chamando? Aí o inimigo respondeu para ele, falou assim, porque o muro é nosso, né? O muro é nosso. Então assim, nós não temos que ter lugar para a incerteza. Né? O que nós devemos ter lugar é para a fé. A dúvida ela não está com Deus. Quando Deus manda fazer as coisas, você apenas tem que ir e fazer. Não importa o que aquilo vai te custar, o que aquilo vai tirar de você, o que aquilo vai mudar em você, mas você precisa entender que Deus te deu uma ordem para fazer e você precisa fazer aquilo, custe o que custar. Né? Porque a palavra não tem meios termos ou parâmetros para você se basear no que você está querendo crer ou no que você está querendo acreditar, não. Né? Então, nós vemos aqui em Apocalipse que diz assim, olha, como dizes que não és morno, nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. O profeta Mundano, ele teve uma visão da noiva passando, ele viu as noivas de todas as eras passando, e de repente ele vê a noiva da América passando, né? Conduzido por uma bruxa, e aquela igreja, a base de rock, a base toda imoral, toda vestida, e começa a chorar e dizer, será que esta é a mensagem que eu estou pregando? É o que está surtindo efeito? Será que é isso que realmente está surtindo efeito? Porque o mundo hoje em dia, eles acham que servir a Deus é servir de qualquer maneira. E de repente a voz diz ao profeta, não, ainda vai passar a noiva novamente. E nós cremos que nós somos a noiva nesses últimos dias. Por isso que a nossa vida ela deve ser um espelho para as pessoas. Nós sempre dizemos, olha, você precisa ser um espelho na faculdade, você precisa ser um espelho lá no seu serviço, você precisa ser um espelho lá onde você estiver, porque as pessoas precisam reconhecer em você que você é um ser diferente. Não é você tentar se fingir ser algo, ou ser um hipócrita daquilo,
ou viver uma vida lá no mundo e viver uma vida aqui dentro da igreja. Não é isso que nós estamos procurando. Nós estamos procurando viver uma sinceridade perante Deus. Porque quando Deus foi conversar com o profeta, ele disse assim: se forem sinceros e fizerem que as pessoas creiam em ti, as pessoas precisam crer que Deus está morando dentro de mim, dentro de você. As pessoas precisam saber, as pessoas estão com fome e com sede, não é por causa de pão nem por causa de água. É por causa da escassez que está na palavra. Por isso, quando a pessoa vem conversar com nós, ele até estranha as maneiras que nós conversamos, a maneira que nós temos, né? Porque não se existe mais, está em escassez no mundo aí fora. Né? Há pessoas interessadas em dinheiro, há pessoas interessadas em bens materiais, há pessoas interessadas em tudo, qualquer tipo de coisas. Eles conseguem achar dentro da Bíblia e se basear apenas naquilo, não na Bíblia no todo, né? De Gênesis a Apocalipse, porque a Bíblia não tem controvérsias. Então, o mundo está em escassez, o mundo está em sede, o mundo está em fome. Nós podemos entender isso porque a era que nós estamos vivendo é dessa maneira. Como diz, rico sou e de nada tenho falta. As pessoas têm buscado a riqueza da terra. Eu disse aqui no começo, é muito bom, irmão, nós trabalharmos. É muito bom nós mantermos nossas contas, sim. É honroso isso. É muito bom nós termos um carro melhor, uma casa melhor, buscarmos algum conforto aqui na terra. Mas não fazer disso a coisa principal de nossas vidas. A coisa principal de nossas vidas aqui nessa terra é ter o Espírito Santo. A coisa principal aqui nessa terra é nós buscarmos ter a plenitude do Espírito Santo dentro de nossas vidas. E sermos como Paulo disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Porque não era mais as ações dele, não era mais o eu, Paulo, vivendo ali, mas era Cristo vivendo em Paulo. E o mesmo ministério que esteve sobre Paulo, estava sobre William Branham, e também tem que estar sobre a noiva. Retenhamos a nossa vontade para que Cristo possa trabalhar. Né? Se você pegar a história do William Branham, você vê desde o começo da sua vida até o final do seu ministério, a maneira que ele começou, as ações que ele tinha, as atitudes que ele tinha, Deus foi moldando aquele homem. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. O tempo em que Jeremias, quando ele foi visitar a casa do oleiro, né, Deus disse: vá até a casa do oleiro. Ele chegou ali, ele viu um vaso nas mãos do oleiro. O profeta Mombrana pregou a obra-prima de Deus. Ele diz assim que aquele vaso que estava na mão do oleiro, ele estava moldando segundo ao que ele queria moldar. E se não ficasse bom, ele quebrou de novo aquele vaso e começou a fazê-lo novamente até que ele ficasse com uma perfeita vontade do Criador. Né? E nós somos o vaso nas mãos do oleiro. E tem hora que Deus vai querer moldar nós, irmãos, de acordo com o que precisa ser moldado naquele momento. E um vaso, quando ele vai ser quebrado, nós vamos sentir as dores, vamos sentir as perdas, mas é Deus moldando um vaso. Nós precisamos ser humildes e dizer: Senhor, eu quero ser uma obra-prima nas tuas mãos. Deus precisa disso, que nós nos rendemos e saiamos de cena, porque o rápido está às portas. As coisas estão chegando ao fim, as coisas estão chegando a um ápice que não dá mais para vivermos neste mundo. Nós que temos crianças pequenas, nós que estamos recém-casados, alguns jovens estão para casar, nós começamos a olhar o dia a dia do mundo, nós começamos a olhar a condição do mundo que nós estamos vivendo, irmão. Se isso não dá vontade de nós sairmos daqui, eu não sei qual é a vontade que nós temos mais. Porque o mundo está tão imundo, o mundo está tão ruim de se viver, que não há espaço para nós vivermos mais. Não existe mais aquela cultura antiga que existe, das pessoas serem educadas, das mulheres se respeitarem, dos homens se respeitarem. Porque antes de você respeitar alguém, você deve respeito a si mesmo. Uma mulher deve respeito a si mesma. Uma mãe de família deve respeito a si mesma. Saber que as suas vestes imorais, que as suas falas imorais, os seus desejos imorais, aquilo é um desrespeito primeiro a ela mesma, né? E depois às pessoas que estão ao redor dela. Uma mãe de família se assentar, sair, ter libertinagem, ter qualquer outro tipo de coisa, é um desrespeito a isso, irmão. Nós estamos entendendo isso, que nós voltamos aqui em Gênesis, nós vimos que Deus construiu um Éden de Deus, e agora Satanás está tentando reconstruir um Éden, e tem tido êxito, o profeta diz na mensagem, um Éden satânico, ele tem tido êxito em construir o seu Éden agora. Ele está tendo êxito, ele está conseguindo fazer a base do seu Éden uma base intelectual. Hoje você não precisa crer em Deus, você precisa crer na ciência. Hoje você não precisa ver Deus, você precisa ver a ciência.
É a base de tudo. Os homens têm que deixar o Deus de lado para se basear as suas vidas no intelecto. Né? Eu vou até ler um parágrafo, lembrando, diz assim, na mensagem Éden Satânico, parágrafo 14, ele diz assim: porém agora, a astúcia do diabo agora faz as pessoas crerem que são cristãs, e não são. Irmãos, é um parágrafo muito forte que o profeta diz, nessa mensagem mesmo, Éden Satânico. Ele diz que as pessoas estão vivendo um tempo em que elas pensam que estão adorando a Deus, estão adorando o diabo. Elas pensam que estão adorando a Deus com seus cantos, com seus choros, com as suas lágrimas, e estão adorando o diabo. Há pessoas sinceras que estão adorando o diabo. Porque Deus, para ser adorado, ele não quer dizer que tem um ritual, mas tem uma maneira de se aproximar de Deus. Não é de qualquer forma, não é da maneira que eu acho que deve ser adorado, não é isso, não. Deus tem uma maneira para se aproximar de Deus. E aí o profeta diz assim: porém agora a astúcia faz com que as pessoas creem que são cristãs. Muitas pessoas dentro do nosso ministério creem que são cristãs, mas não são. Não têm as vidas. Porque para você conhecer a pessoa, você conhece ela pelos frutos que ela está produzindo. Não é pelo que ela fala, ou pelo que ela grita, ou que ela canta. Porque o profeta diz várias mensagens que dons, né? Ele até tomou alguns exemplos, nós estamos trazendo isso na mensagem de demonologia. Ele diz assim que havia pessoas que eram tomadas em línguas, eles falavam em línguas, e um falava em línguas, e o outro interpretava, e aquilo outro, mas de olhar a vida da pessoa, não tinha vida para fazer aquilo que eles estavam fazendo. Porque esses dons são dados sem arrependimento, a Bíblia diz. Né? Aí está o profeta diz: você não tem que ser... É um dia mais astuto do que seria quando tivesse de selar a tua vida com testemunho. O diabo tem posto cada trama hábil, tanto quanto pode, ele é um enganador. A nossa vida agora tem que ser selada, como eu disse aqui, com um testemunho. Deus requer de nós agora uma vida de testemunhos. Uma vida, porque quando nós vamos para Êxodo, antes que a morte dos primogênitos começasse, Deus primeiro teve que selar os umbrais das portas com sangue, um sinal, para que o anjo da morte não passasse e matasse os primogênitos naqueles dias. Foi necessário um sinal. E nesses últimos dias Deus também quer que nós expomos um sinal. E esse sinal é a vida de Cristo em nós. A vida que está, não o sangue em si, mas a vida que estava no sangue dentro de nós agora. É o sinal que Deus quer. Né? Em meio ao mundo escuro, em meio ao mundo de trevas, em meio ao mundo de desconstrução, Deus quer que nós expomos um sinal para as pessoas ao nosso redor verem que há um povo com um ministério de julgamento, de misericórdia nesses últimos dias. Porque a mensagem... por que Deus às vezes colocou você em algum serviço, alguma determinada função? Porque Deus quer que você lá dentro daquele serviço, dentro da sua faculdade, dentro de alguma função que você está exercendo, Deus quer que você manifeste que houve um cristão que viveu nessa terra, que teve as mesmas batalhas que as pessoas tiveram e saiu daqui vitorioso. É isso que Deus está querendo de nós nos últimos dias. Nós mostramos para Satanás que ainda há um tempo. O profeta diz assim que dentro deste Éden agora satânico, que Satanás tem conseguido construir, assim como ele entrou naquele Éden de Deus, Deus tem colocado a sua noiva dentro do Éden satânico para mostrar para Satanás que há um povo ainda que tem tido vitórias. É por isso que quando nós andamos, todas as armas do inferno estão apontadas para nós. Jovens, não pense que porque você está na igreja, você está descansado, ou você está acomodado, ou você está seguro. Não é isso. Se você olhar para a sua vida e você ver que você não tem uma experiência, vá atrás de uma experiência. Vá enquanto pode, enquanto as portas estão abertas, enquanto as mensagens estão aqui para nós, porque Deus vai querer uma experiência de cada um, porque as coisas que estão por vir vão ser piores ainda do que estão. Deus requer de nós uma experiência pessoal. Deus sabe que as coisas estão para acontecer. Jacó, quando ele enganou o seu irmão Esaú, e ele teve que fugir, padecer pela sua vida. E o profeta diz que ele se encontrou encurralado, né? Ele entre um vale e entre voltar e ver o irmão dele matar ele, porque o irmão dele estava virado. E a única solução que restava para ele era um vale. Né? E quando ele entra naquele vale, ele vê um anjo, ele começa a lutar com o anjo. Ele luta a noite toda com aquele anjo, até que no final o anjo toca na sua coxa. Ele sai de lá mudado.
né? Ele sai de lá com a vida mudada, os irmãos conhecem a história. O profeta diz assim que, notem que quando Deus entra na nossa vida, algum sinal Deus tem que deixar, né? De uma mudança. Uma mudança que você não é mais o mesmo que você era atrás. Que depois que você passar dessa experiência, a sua vida muda, as suas conversas mudam, as suas atitudes mudam, o seu pensamento muda. Porque é uma experiência que você teve com Deus. Não é a sua esposa, não é o seu amigo, não é a sua amiga que te fez ter uma experiência. Mas Deus, ele se revelou a você de uma forma diferente que te fez mudar. Paulo, antes de ser Paulo, era um homem chamado Saulo, que queria perseguir os cristãos, que queria matar os cristãos, que estavam fazendo algo contra o que ele achava que era o correto. Até que ele teve uma experiência com aquela coluna de fogo, e ele viu um homem dentro da coluna de fogo, e ele caiu e ficou cego. E depois daquele dia, Saulo nunca mais foi o mesmo. Seu nome se tornou Paulo. Nós temos que entender, irmão, que Deus está interessado mais em nos dar o Espírito Santo do que nós mesmos receber, né? Nós temos que olhar para a Bíblia e ver assim, ó, Senhor, eu preciso de algo na minha vida e eu sei que eu não tenho. Em primeiro lugar, nós devemos ser humildes. Ó, Senhor, eu não tenho ainda isso, mas eu preciso que o Senhor me dê isso. Porque lá em Apocalipse 20 diz, eis que estou à porta. Ele está do lado de fora, ele está esperando nós abrirmos e chamarmos ele para entrar e conversar e ter um passeio conosco, no nosso lar, na nossa casa, nas nossas vidas. A única coisa que ele espera é um convite. Convide Jesus para entrar para a sua vida. Convide Jesus para entrar para a sua casa, para o seu lar. Porque é o que Deus está querendo nos últimos dias, né? Em um tempo de desconstrução, em um tempo que Satanás tem conseguido ter tido êxito neste mundo satânico, nessa era satânica, nessa era demoníaca, onde o inferno está na terra, mas se o inferno subiu, o céu também desceu para a terra. Nós cremos que o poder, a plenitude de Deus está nesses últimos dias trabalhando com cada um, irmãos, independente da sua posição, cor ou situação financeira. Deus está trabalhando assim como Satanás também está trabalhando. E a sua vida tem sido de exemplo para muitos. Pais, a sua vida é de exemplo para os seus filhos. Jovens, a sua vida é de exemplo para outros jovens. O que você faz aqui deve ser santo, deve ser irrepreensível, porque Deus é um Deus santo. Nós não devemos tocar de maneira que nós achamos que é certo tocar, cantar de maneira que nós achamos que não. Há uma vida por detrás, uma vida de sacrifício por detrás de tudo que nós vamos fazer. Uma vida de leitura, uma vida de oração, uma vida de rendimento, de jejum. É uma vida por detrás daquilo que nós estivermos fazendo, né? Nós precisamos ter autonomia no que nós estamos exercendo agora nesses últimos dias. Deus quer isso de pessoas honrosas, varão, valorosos, homens e mulheres que não tenham medo do que o inimigo está fazendo. Não sejamos covardes em relação às coisas que estão acontecendo. Se alguém perguntar da palavra, manifestemos quem nós somos, né? Eu tinha um tempo atrás, antes de ter essa experiência, eu tinha vergonha na escola, né? De mostrar quem eu era naquele tempo. Aí depois que eu entendi que a palavra, da maneira que ela deve ser pregada, graças a Deus, tirou de mim essa vergonha. Nós devemos não ter vergonha da maneira que nós temos entendido as coisas, e sim procurar salvar mais almas ainda que for necessário. Nós olhamos ao redor do mundo, irmão, nós vemos uma geração que está se levantando. Eu estava até conversando com alguns jovens esses dias, uma geração que está se levantando, que nós não sabemos, irmãos, como que vai ser essa geração. De que maneira eles vão se portar. Porque são uma geração fraca, uma geração débil, uma geração louca, uma geração doida, uma geração que não tem respeito pelos seus pais, uma geração que não deve respeito aos seus pais, uma geração que fala o que acham que deve ser falado, diz o que deve ser dito, eles não estão nem aí para as consequências, né? Se vestem de maneiras horríveis que você não sabe identificar quem é homem, quem é mulher. É uma geração que está se levantando. Uma geração moderna, uma geração, vamos dizer assim, segundo o linguajar do mundo, top. Uma geração nova, a geração 5G, vamos dizer assim. Uma geração que as pessoas não conhecem mais quem são quem. Eles estão desconstruídos mentalmente, eles estão desconstruídos psicologicamente. Uma geração de mais pessoas depressivas. Pelo quê? Uma geração que as pessoas elas se frustram muito rápido pelas coisas que não conseguem. Elas se frustram muito rápido pelas coisas que não têm. E eles esquecem que tudo é um degrau de cada vez.
As redes sociais, hoje em dia, nós temos dito várias vezes, elas têm tornado uma praga no mundo em que nós estamos vivendo, porque as pessoas veem outras pessoas lá no topo e elas esquecem que é um degrau para chegar lá. Se nós abrirmos as matérias, há vários relatos de pessoas que tiram suas vidas porque não conseguem as coisas. É uma geração de desprazeres, é uma geração de frustrações, porque elas não sabem, irmão, quem elas são mais. Os jovens se desconstruíram, que ele não sabe se é homem, se é mulher. As moças não sabem se elas são moças. Os rapazes não sabem se eles são homem mais. É uma geração desconstruída e um bando de pais delinquentes que não conseguem dar auxílio aos seus próprios filhos. Há muitas coisas que estão envolvidas ao redor que eles não conseguem ensinar os seus filhos mais. Pais deixam seus filhos em creches, deixam seus filhos abandonados, eles fazem o que eles querem. Não há mais aquele conselho que o profeta diz de mães jubartes, aquelas mães que sentavam horas ao redor das mesas e dedicavam horas para os seus filhos, e dedicavam horas pelas crianças, eles oravam, ensinavam a palavra. O mundo está tão desconstruído porque eles esqueceram, eles perderam a linha que é a palavra, irmãos. Ninguém nunca que seguiu ninguém nunca que deixou de seguir a palavra teve um caminho feliz. Todos aqueles que seguem a palavra diariamente, eles são pessoas que são felizes. São pessoas que você vê neles que eles sabem o que eles querem, é um desejo diferente, uma animação diferente, algo diferente está dentro dele, porque é a palavra que é o caminho. E agora, o mundo, eles não sabem para onde seguir. Um diz, vá para o norte, eles vão. Outro mundo levanta e vai para o sul, eles também vão. Eles ficam ali naquelas indecisões, um vale de decisões. Pessoas que crescem e não têm nada, não conseguem conseguir nada. Um bando de jovens depressivos, um bando de pessoas depressivas, desconstruída psicologicamente por filmes, séries, televisões, jornais, tantas outras coisas que têm feito o povo a ficar estranho, o povo tem ficado louco. Os velhos estão loucos, os jovens estão loucos, os anciões, mancebos, crianças estão loucos. Satanás tem conseguido trabalhar desde o mais novo ao mais velho. Ele tem tido êxito, o profeta diz. Ele tem tido vitórias no que ele tem feito. Neste Éden satânico agora. E Deus também quer ter vitórias diariamente em nossas vidas. É por causa disso, irmão, que ele levanta ministros, ele levanta pastores, ele levanta pregadores, ele levanta mestres, o quinto de Efésios, para poder ajudar nós a entendermos, em primeiro lugar, que nós não somos deste mundo. Reencontrarmos o caminho de volta, tirarmos a amnésia deste mundo, tirarmos a amnésia por causa do pecado e sabermos que é um caminho de volta. Você não está tão fundo que você não possa ser resgatado. Você não está tão em pecado que você não possa ser limpado. A vida, a palavra, ela é essa, é uma palavra de misericórdia, uma palavra de gratidão. É uma palavra de tirar você da situação que você está e colocar na situação melhor. Esse é o objetivo. Por isso que nós, jovens, devemos ter este momento. Não é apenas ouvir o que nós falamos. Eu venho nos cultos e ouço bons sermões, irmãos. Não é apenas ouvir bons sermões. Você precisa buscar pela sua experiência pessoal com Deus. É diariamente você buscando, é você orando, é você lendo, é você jejuando. Não apenas escorando em pregações de pastores, de obreiros, ou de ministros, ou do quinto de Efésios. Não, são muito bons que eles conduzem um caminho, mas é necessário uma experiência individual sua. É necessário isso já. Os apertos vão vir. As coisas estão chegando, nós já estamos tendo ao redor do mundo várias amostras de como vai ser o aperto. E as coisas não vão ficar fáceis daqui em diante. Nós não temos uma maneira que o mundo diz, olha, eu acho que 2023 vai ser melhor. Não, 2024 vai ser melhor. Não. Para nós sabemos que as coisas simplesmente vão piorar mais ainda que já está. Nós temos que correr enquanto ainda dá tempo. O mundo está está todo modificado, está todo estranho. Mas nós temos que saber que a palavra ela não muda. A palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Nós devemos saber que Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Deus começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Ele não deixou nós sozinhos. Quando nós vamos para ver, diz assim que eu irei preparar um lugar para vós, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vós o ensinador de justiça, o Espírito Santo. Ele tem estado aqui conosco. Se você tem se mantido até hoje aqui na Bíblia, se você tem se mantido na igreja até hoje, não é por suas forças, ou pelo quão bom você é, mas é porque é um Espírito Santo que tem estado ao nosso lado diariamente.
É orações que têm mantido a igreja de pé. É orações que têm mantido os jovens de pé. É a oração. A maior arma que nós temos nos nossos últimos dias é a oração. Se você está fraco, vai orar. Se você está triste, vai orar. Se você está frustrado, vai orar. Você precisa ter um momento seu com Deus, irmão. E parar de pensar que você é um fraco. Não, você não é fraco. Sim, você é muito mais forte do que você pensa. Jovem, nós estamos vendo neste tempo agora de uma aproximação com Deus. É necessário você tomar uma atitude em relação ao que nós estamos vivendo agora. Não ser covarde e voltar para trás, mas tomar uma atitude em relação ao que você tem ouvido até hoje. Porque as mensagens que você ouvido até hoje não são para ficar empoeirando. Não são para ficar guardadas na história. Não, mas elas têm que surtir algum efeito em nossas vidas que faça nós mudarmos de vida. É necessário uma transformação em nossas vidas pela palavra, uma renovação pelo vosso entendimento. É pelo que você ouve, é pelo que você vai lendo, é pelo que você está comendo, pela sua alimentação diária. É isso que vai te mudando. É isso que vai te transformando. Eu não estou tendo vitória, meu Gabriel, mas comece a mudar a sua visão do que você está fazendo. Comece a buscar mais de Deus. Comece a orar mais de Deus. Para de murmurar. Para de gastar seu tempo em outras coisas. E vá buscar Deus enquanto ainda dá tempo. É isso que nós precisamos. Ter nossos momentos. Momentos de vitória, momentos de êxitos. E quando você vê algum jovem caído, fraco, não atacar pedra e dizer não, e começar não. Chegue nele e ajude ele a caminhar também. Porque nós não chegaremos lá sozinhos. Nós chegaremos ao lado de companheiros ao nosso lado nesses últimos dias. Amém? Que Deus possa continuar abençoando você em mais um programa. Que isso possa de alguma forma ter ajudado você, né, a caminhar diariamente. Nós estaremos orando aqui, né, pelos irmãos, pelas irmãs. E que Deus de alguma maneira continue nos ajudando. Amém? Que Deus abençoe você, jovens. Shalom.